alguma. Se tiver, a gente vai entrar também, porque eu estou ficando enjoado. Abrir uma rede nova e não vamos ficar lá, porque é o maior campo missionário hoje, são as redes sociais, né? Estava ontem vendo o pastor, esqueci o nome dele falando, ele falou que a gente fica basicamente 9 horas e 24 minutos dentro da rede social, na internet. É média do brasileiro ficar 9 horas e 24 minutos na rede social. Então a igreja precisa entender que nós precisamos estar lá, porque se você não estiver discipulando lá na rede social, alguém vai estar discipulando da forma errada, né? Alguns vão estar virando influencer, que agora virou profissão ser influencer, né? Não sei que profissão é essa, mas virou, né? Ela está lá influenciando com um monte de coisa errada. E aproveitando isso, nós estamos lá no culto que nós estamos tratando hoje sobre o maio amarelo, é isso, né? Maio amarelo, maio amarelo, maio laranja, quase acertei, amarelo, laranja, maio laranja, tá? Nós estamos lá tratando, falando sobre questão de violência, né? Questão de abuso sexual. Nós estamos ensinando nossas crianças. Então, se você tem filho, o melhor é você trazer o seu filho é aqui na igreja. Aqui nós temos essa preocupação de educar realmente, de ensinar, né? De preparar, de cumprir de oração, porque hoje o índice de crianças violentadas no nosso país é muito alto, e a igreja está entrando firme nisso. Nós vamos denunciar esses abusos, então abusos às vezes até intelectual que está acontecendo. Então nós estamos aí para isso, né? Nós estamos lá e nós vamos cada vez mais estar atuando em todas as áreas. Amém? Ontem tivemos aqui um treinamento, uma reunião, não sei o que foi aquilo, onde foi muito gostoso, muito bom. Quem esteve aqui ontem, irmão? Aleluia, foi bom, não foi? Nós demos risada, nós falamos sério, nós puxamos a orelha, depois nós tomamos um café, foi gostoso demais, foi muito bom. Queria agradecer você que pôde estar aqui no nosso treinamento ontem de liderança. Nós vamos cada vez mais estar treinando para nós fazermos a obra do Senhor cada vez mais com qualidade e excelência. Nós vamos fazer tudo com excelência. Aleluia, tá vendo? Excelência é isso. Esse irmão José trazer uma água nessa taça bonita para mim. Aleluia. Eu já estava conformado com um copinho de plástico, agora chega uma taça bonita, rapaz. Vou até beber água agora. Você está feliz, irmão? Você está feliz mesmo? Você está preparado para ser tocado pelo Espírito Santo? Então estenda sua mão para cá e ore por mim. Eu queria que você me abençoasse. Se você quiser sair do seu lugar para vir aqui orar por mim, pode sair, irmão, pode vir aqui, pode se levantar, seja ousado. Eu gosto do Zé porque ele é ousado. Eu falo isso, ele é o primeiro, tá aqui. Ora por mim, me abençoa. Sim, ó Pai. Oh, Pai, oh, Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus. Estou na tua disposição, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. E amém, que assim seja. Amém, igreja. Aleluia. Deus tem me dado um caminho, uma palavra, para esses dias. Nós estamos falando bastante sobre posicionamento, sobre você estar posicionado no lugar certo. Mas hoje eu quero ministrar para o meu coração, para o seu coração, é algo que Deus tocou essa semana e há alguns dias. Eu venho pensando sobre isso, eu venho meditando, e eu queria falar sobre algo que cada um de nós temos. Quem tem medo aqui, irmãos? Seus medrosos. Mas é algo inerente a cada ser humano. Mas eu já quero começar declarando sobre a sua vida que o medo não vai mais te governar. O medo ele está ao nosso lado, irmão. O medo está ao nosso redor, procurando uma oportunidade. Mas eu já quero declarar que nos nossos corações ele não vai encontrar oportunidade para governar a sua vida nem a minha vida. Declara para o seu irmão, fala assim, ó, você não é governado pelo medo. Declara. Fala para ele assim, a fé vai governar a sua vida. Aleluia.
Porque às vezes nós temos medo, irmãos, vários medos, medo de acreditar novamente, medo de reiniciar, medo de voltar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes nós temos medo de amar novamente. Algumas pessoas são tão machucadas que o medo de amar fica amarrando a vida da pessoa. O medo, ele governa aqueles que dão lugar para ele. E hoje na nossa sociedade, irmãos, das maiores doenças que existem são doenças nas áreas emocionais. E uma das áreas emocionais são a questão do medo. Mas alguns podem falar: pastor, mas o medo é bom, o medo nos dá segurança. É mentira. O que nos dá segurança é a prudência. O medo te escraviza. Você ser prudente é uma coisa, agora você viver com medo é outra coisa. Eu quero ministrar sobre nós hoje. A igreja, ela precisa entender que nós fomos chamados para vencer toda essa síndrome do medo. Eu não sei se você, quando você era pequeno, meu pai era muito legal, meu pai era uma bênção, baixinho, nosso seu Ismael era muito legal. Toda vez que acabava a luz, a gente morava uma chácara, acabava a energia lá, e isso sempre acontecia. Quando acabava a energia lá, ele juntava todo mundo lá com uma lamparina, né? Quem sabe o que é lamparina aqui, irmãos? Os mais novos nem sabem o que é isso. Aquele negocinho lá que você coloca querosene, tem lá um paviozinho, você acende o pavio, aí ilumina bastante. Ele pegava aquela lamparina, né irmão Josimar? E meu papai, ele ia contar histórias de assombração. Contava umas histórias de assombração lá. E depois ele falava assim: agora vamos dormir. Apagava a lamparina. Quem dormia? Eu pulava na cama, irmãos, e pegava o cobertor, cobria dos pés à cabeça no calor, ficava suando, parecendo um cuscuz suando lá, mas não colocava a cabeça para fora, porque o medo me dominava. O nosso banheiro era fora da casa. Quem mora em sítio, já morou em sítio, sabe como que é. Não é que nem hoje, que é na suíte, né? A suíte era a 15 metros da casa, e às vezes dava vontade de você ir no banheiro à noite, mas depois de uma história de assombração, tudo escuro, você não ia no banheiro, você ficava escravizado ali, você ficava preso a noite inteira, até chegar de manhã e aparecer uma luz, aí você saia correndo para ir para o banheiro. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, irmãos, escravizados pelo medo. Estamos escravizados. Você não consegue tomar decisões, você não consegue avançar, você não consegue partir para uma outra etapa. Você fica preso em algumas situações da sua vida, porque algumas vozes têm falado para você que você não vai conseguir, porque algumas vozes têm falado para você que não é possível para você. Mas hoje eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor está quebrando as amarras do medo na sua vida. Existe libertação para você nessa noite. Eu declaro uma noite de libertação nesse lugar aqui, para a glória do nome do Senhor. Vamos ler um texto, irmãos, lá em Lucas, no capítulo 8. Né, irmão Francis? É bênção de Deus. Eu estou orgulhoso dos irmãos, viu? Está faltando só um, está aqui. Aleluia. Orgulhoso, os irmãos do louvor sentaram tudo no lugar assim. Que bênção de Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Lucas 8, 22. Porque parece, irmãos, que nesse texto, parece que Jesus, ele pega os seus discípulos e manda eles para uma tempestade no meio do mar. Vamos ler. Diz assim, ó: certo dia Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho. O que Jesus estava fazendo, menos enquanto eles navegavam?
quando você não tem medo, você dorme em paz. Quem tem a segurança do Senhor, dorme em paz. Eu já quero declarar que você vai ter um sono abençoado. Você vai dormir. Você não vai ter medo do boleto de amanhã, irmãos. Aleluia. Eu vi um aleluia desse lado de cá forte. Aleluias. Você não vai ter medo das más notícias de amanhã. Mesmo que você esteja no meio de uma grande tempestade, você não vai ter medo. Porque Jesus entrou, irmãos, e Jesus conhecia, Ele sabia quem Ele era, Ele sabia qual era a promessa. E Jesus tinha dado uma ordem ali: ó, entrem no barco, nós vamos para o outro lado. E se Ele disse que vai para o outro lado, nós iremos para o outro lado. Mas os discípulos, quando abateu o vendaval, e eles corriam um grande perigo, o que eles falaram? Próximo. Os discípulos foram ao mestre clamando para acordar ele. Falou: mestre, mestre, vamos morrer. Isso é coisa que se diga. Se Jesus estava no barco, é coisa que se diga para o mestre: mestre, o senhor errou, nós vamos morrer. Acorda, mestre, acorda, Jesus, o senhor não está vendo que nós vamos morrer? E às vezes a gente critica esses discípulos. A gente fala assim: mas que homens de pouca fé, homens que estavam andando com Jesus. Gente, não era o Neymar, era Jesus naquele barco. E os discípulos conheciam Jesus, tinham vivido milagres há poucos dias, e agora estavam no mar, estavam lá no lago, e por causa do vendaval eles foram correndo: vamos morrer. Ah, mestre, acorda aí. Alguns de nós estamos vivendo dessa forma. Você está com Jesus, você está dentro dessa casa, você está recebendo palavra, você está recebendo a presença do Senhor, você tem vivido milagres aqui na sua vida, você tem participado da presença do Senhor, mas muitas vezes bate um vendaval e você fala para o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo? Nós vamos morrer, não vai dar certo, vai dar ruim isso, nós não vamos conseguir. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que toda palavra contrária que já saiu da sua boca contra o seu ministério, contra aqui os seus planos, estão caindo por terra hoje, porque se o Senhor disse que vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir a promessa na sua vida. Quem tem promessa de Deus na vida aqui? E por que você está temendo? Deus falou assim: vai dar certo. Mas fala assim: Senhor, acho que não. Acho que vai dar ruim. Porque eles foram lá e acordaram o mestre. Falaram: ó, mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e a tempestade cessou e tudo ficou calmo. Aqueles homens estavam com medo, irmãos. E quem tem medo não reconhece quem está no barco. Quando você está com medo, você não reconhece quem está com você. Quando você está com medo, você não reconhece o que está acontecendo com você. Mas eles foram lá e Jesus deixou tudo calminho. Acabou a tempestade, acabou o vento, acabou o barco balançando. Mas vamos para o próximo, vamos seguir o texto. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Porque o medo é contrário da fé. Aonde há medo, não tem fé. Mas onde há fé, não existirá medo. É você crer naquilo que você não está vendo. Sabe qual é o problema dessa geração, da nossa geração? É que nós queremos ver. Nós queremos apalpar. Nós estamos passando por uma crise de identidade no meio da igreja. Tem muito cristão descrente.
Jesus está com você, dentro do seu barco, dentro de você, com o Espírito Santo. Jesus tem dado a palavra, Jesus tem falado com você, Jesus tem mostrado que Ele ainda é o Deus que faz milagres. Jesus tem falado para você que Ele ainda é o Deus que salva, que cura, que liberta, que leva para os céus. Jesus tem mostrado o poder dele sobre a sua vida. Mas vindo a tempestade, vindo o problema, vindo a dificuldade, falta fé. Falta fé. E Jesus perguntou para ele: aonde está a sua fé? E amedrontados e admirados perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas lhe dá ordens e eles lhe obedecem? Eles estavam com medo antes, irmãos, por causa da tempestade. Eles estavam com medo antes por causa da dificuldade. Eles estavam com medo antes porque eles achavam que eles iam morrer, o barco ia afundar. Aí Jesus vai lá e acalma a tempestade, Jesus vai lá e acalma os ventos, Jesus vai lá e para com aquela bagunça toda no meio do mar, com o perigo de morte. Aí esses homens que andam com Jesus, que estão com Jesus, que caminhando com Jesus todos os dias, agora eles têm outro tipo de medo. Eles olham para Jesus e falam assim: quem é esse homem que está andando com a gente? Quem é esse homem que está na minha vida? Quem é esse Deus que está fazendo tanto milagre? Quem é esse Deus que tem uma promessa tão grande na minha vida? Quem é esse Deus que tem falado comigo todo dia? Porque quando você não conhece Ele direito, quando você não tem intimidade com Ele, as obras deles te assustam. Eu já quero declarar sobre nós, irmãos. Coisas extraordinárias estão vindo por aí. Coisas que vão nos amedrontar muitas vezes estão vindo por aí. Coisas grandes vão acontecer na sua vida, na sua casa. Coisas enormes, extraordinárias vão acontecer e talvez você vai se amedrontar de você assumir aquilo que Deus está colocando sobre você. Quantos de nós, irmãos? Não, aqui não acontece isso. Aqui nunca aconteceu com ninguém aqui. Você recebeu uma proposta de emprego. Você não tem faculdade, você não tem pós-graduação, você não fala outras línguas, mas aí te propõe para você ser um CEO de uma grande multinacional. Recebe aí, irmão. Fala assim: eu quero. Mas aí você não vai, porque você fica. Quem ficaria com medo aqui? Se eu. Mas e se foi Deus que falou para você: eu vou te colocar entre os maiores CEOs dessa nação aqui? Daria medo ainda? Você colocaria o pé na água? Se Deus falou, vai acontecer. Eu vejo a gente falando aqui, ó, nós estamos crescendo, irmão, nós vamos avançar, nós vamos para um prédio maior, nós vamos alcançar muitas pessoas ainda, nós vamos ter, hoje falaram que nós vamos ter até drone filmando a gente. Hoje a gente filma aqui com um aparelhinho, aí a gente vai ter drone aqui filmando, câmera, aleluia, eu recebo tudo isso. Mas eu vejo que alguns irmãos ficam com medo. Porque, irmão, está gostoso ou não está gostoso aqui? Essa igreja família, que todo mundo se conhece, a gente come junto, acaba o culto, a gente vai ali, bate um papo, toma um café, come um pão. O pastor ainda consegue fazer pão na ceia e distribuir pão, que aleluia. Mas chegar um dia que eu não vou conseguir fazer mais isso. Mas glória a Deus. Se o Senhor falou com você, Ele vai cumprir. Então agora os discípulos ficaram amedrontados por causa da obra que Deus fez naquele lugar. Eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a sua vida: o medo não vai te parar, irmãos. Você vai avançar.
vai chegar a lugares que você nunca pensou, porque é o Espírito Santo que está agindo em você. Ele vai capacitar você. Posso profetizar aqui, irmãos? Deixa eu profetizar sobre a igreja aqui. Nós vamos ter homens e mulheres que vão ser ricos, vão ser abastados de dinheiro, vão ganhar muito dinheiro para abençoar a muitos. É você, irmãos. É você, recebe aí, porque eu estou declarando em nome do Senhor Jesus. Você vai ser o mantenedor da obra do Senhor. Quem já teve medo de casar aqui? Não deu um frio na barriga, não. As irmãs não chegou lá no... Meu Deus, eu vou casar. Ai, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou tão bem na casa da minha mãe. Tem um almocinho pronto. Agora eu vou ter que cuidar de um marido. Eu conheço pessoas, irmãos, que já saíram correndo da igreja. Não casaram. Passaram bastante. Fugiram. Mas não amava. Eram apaixonados. Mas a menina morria de medo de ter uma família. Foi tudo para fazer aquela menina casar. Porque o medo estava escravizando. Os discípulos estavam aqui, mas agora eles se assustaram com a obra de Deus. No versículo 26, irmãos, começa uma outra questão de medo. Porque eles estavam atravessando para ir para a região dos Gadarenos, de Gadara. E quando eles chegam lá em Gadara, capítulo 26, navegaram para a região do Gerazeno, ou dos Gadarenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. 27. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casas alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormente. Deixa eu resumir essa história aqui, mas esse homem era um homem endemoniado. Ele tinha muitos demônios. E ele era tão violento que quando tentaram prender ele várias vezes, segurar ele, quebrava as cadeias, quebrava as correntes. Ele batia nos soldados. Ele trazia muito medo para aquela região. Aí agora Jesus chega lá, porque Jesus tinha um propósito naquela cidade. Jesus chegou ali, e agora esse homem, ele chega lá e vem correndo para Jesus, e Jesus liberta aquele homem. O homem, ele não usava roupa, ele era perturbado, e ele amedrontava todo mundo. O medo daquela cidade, irmãos, estava sobre aquele homem. E agora Jesus vai lá e liberta ele. E se a gente seguir o texto aqui, vai mostrar no versículo 35, se eu não me engano, 35, diz que então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus, e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado ao lado de Jesus, assentado aos pés de Jesus, vestidos e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. O homem, ele era um endemoniado, preso, cativo, tinha medo. Agora Jesus foi lá e libertou. O homem ganhou uma posição aos pés de Jesus. Primeira coisa que eu quero declarar para você, que o medo tirou posição da sua vida, tirou condição da sua vida. Deus está devolvendo para você nessa noite a posição que Ele te criou para ser. Ele ganhou uma posição aos pés de Jesus. Ele ganhou vestes novas. Talvez o medo tenha tirado as suas vestes. Você já não é mais aquilo que o Senhor te criou para ser. Você perdeu as vestes de louvor,
ao Senhor. Talvez o medo que você tem de acreditar novamente nas pessoas, o medo que você tem de acreditar novamente nas promessas, tem tirado as vestes de adoração que você tem ao Senhor. O Senhor está devolvendo para você nessa noite as vestes de adoração, as vestes de alegria. Às vezes o medo fez você ser uma pessoa entristecida. Quem já ouviu falar da síndrome do pânico, irmão? Algo terrível. Tem alguns que são mais espiritual, algo. Fala que não, é tudo setor espiritual. Não, é físico. Tem pessoas que não conseguem sorrir mais. Você conhece alguém assim? Que a alegria sumiu da vida. Irmãos, e tem uma coisa, irmãos, que Jesus ele sempre falou, que a alegria do Senhor é a sua força. É tão bom quando você entende que o Senhor, que Ele quer te libertar de todas as amarras que te prendem hoje. O Senhor está falando com você nessa noite. Talvez você tenha perdido a alegria de viver por causa de situações. Irmão, nós estamos vivendo uma sociedade tão maluca, tão doida, que as pessoas estão perdendo a confiança umas nas outras. E é difícil confiar hoje mesmo, porque é uma sociedade tão distorcida. Mas às vezes você perdeu a confiança na pessoa que está do seu lado, a pessoa que mora com você, a pessoa que o seu genitor, a sua genitora. Você perdeu a confiança. Talvez você perdeu a confiança no seu pai, na sua mãe, no seu esposo, e você tem medo de confiar novamente. Isso é uma cadeia para a gente. Você tem medo, o medo está te aprisionando. Você pode viver coisas maiores, coisas melhores, e você não consegue viver porque esse medo te prende. Esse povo aqui, do mesmo jeito, irmãos, eles foram olhar aquele homem, porque Jesus ele tinha algo muito legal, que ele libertava alguém, né, pastor? Ele falava assim, ó, não conta para ninguém, tá? Quando você fala assim, você fala alguma coisa para uma pessoa, fala assim, ó, não conta para ninguém não, tá? Dá um comichão para te falar, não dá? Aí daqui a pouco a fama crescia, Jesus era conhecido, e o povo foi lá e falou assim, ó, vamos ver o que aconteceu com aquele homem. Quando eles chegaram lá, eles tiveram medo da obra que foi feita naquele. E no 37, se eu não me engano, então toda a multidão da terra ao redor dos gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por um grande temor, por um grande medo. E entrando no barco, ele retornou. Aquele povo, por causa do medo, irmãos, mandou Jesus embora. Talvez em algumas áreas da nossa vida, por causa de medo, você está mandando Jesus embora da sua vida. Tem muitos hoje, por causa do medo, estão mandando Jesus se afastar. Gênesis 3:10, irmão. Fala que sempre quando Adão chegava no final da tarde, é isso, ele ia conversar com Deus, Deus ia conversar com ele. Todo dia era assim. Mas chegou um dia que, quando ele ouviu a voz e o soar no jardim, ele teve medo, ele temeu, porque o medo é consequência do pecado também. Eram os mesmos passos do mesmo Deus, do mesmo Pai. Era a mesma voz, o mesmo som, o mesmo chamado. Era a mesma hora, o mesmo lugar, o mesmo jardim. Ele nunca tinha tido medo. Mas naquela tarde, por causa do pecado, por
causa da falha de Adão. Quando ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Ele se escondeu. Ele teve medo. Porque temor, irmãos, é diferente de medo. Ter temor de Deus é você crer no que Deus é. Ter temor de Deus é você saber a obra que Ele faz na sua vida. Ter medo é você duvidar da obra que Deus pode fazer na sua vida. Adão duvidou que Deus podia continuar amando ele. Adão falou assim: eu vou ser castigado. Talvez a gente aqui não tem isso. Talvez você pecou e está com medo de se achegar a Deus novamente, porque você acha que você vai ser castigado. Quantos ministérios estão sendo retidos porque tem medo de se achegar a Deus e se acertar com Deus? Você está entendendo o que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Eu estou ficando mais didático, Márcio. Eu estou ficando mais calminho, porque Deus está nos ensinando hoje, irmãos. Deus quer te libertar desse medo. Deus quer fazer você vencer esse medo. Porque a gente só tem medo quando a gente acha que a gente vai ser castigado. Quem tem filho aqui? O seu filho, quando faz coisa errada, ele chega lá e fala assim: oh, mãe, eu errei. Pode pegar Havaianas e me corrigir. É assim. E você era assim, irmão, quando você errava? Quem era arteiro aqui quando era pequeno? Quem fazia arte e ficava assim o dia inteiro fora de casa só para a mãe não bater? Quem que a mãe fazia assim, ó: pode entrar, não vou te bater não? É assim, né? O pezinho é o detalhe, né? Pode vir, não vou te bater, não. Você ficava o dia inteiro fora, porque você tinha medo. Alguns de nós fazemos assim com Deus, né? Só que Deus fala a verdade, fala assim: pode vir, eu tenho perdão para você. Pode entrar, eu tenho perdão para você. Vai ter consequências, mas eu tenho perdão para você. Eu tenho restauração para a sua vida. 1 de João 4, lá no final da Bíblia. Esse texto é bom para nós lermos. 1 de João, primeira carta de João, capítulo 4. Qual que é o versículo mesmo que eu não me lembro mais? Aleluia. Por isso que eu marco tudo aqui, irmãos. Tomaram o meu celular, né? Os midianitas pegaram meu celular e levaram embora. 4:18, põe para mim aí. Deus tem perdão para você, sabe por quê? No amor não há medo. Eu posso mudar ali, eu posso fazer uma transferência. Cadê os teólogos de plantão aqui? Eu posso fazer uma transferência naquela palavra. Posso fazer. Em Deus não há medo, porque Deus é amor. Em Deus não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quando eu entendo que eu tenho um Deus que é um Pai, que Ele é um perdoador, que Ele é um galardoador da minha vida, que Ele me justifica, ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha falhado, ainda que eu tenha sido negligente em muitas coisas, o amor de Deus expulsa todo o medo. Eu vou chegar a Ele, vou ter perdão dEle.
Então nesta noite eu quero declarar que se você ainda está se retendo a fazer a vontade de Deus, porque você tem medo daquilo que você fez, o Senhor está falando com você, em nome do Senhor Jesus, esse medo vai cair em terra, você vai viver o melhor de Deus. Vence o medo nessa noite. O que está te prendendo? O que está te aprisionando? O que você tem sido escravizado nesses dias? Tem pessoas que têm medo de chegar para outra pessoa e falar assim: ó, eu te amo. Ah, se eu falar que eu te amo, eu vou baixar a guarda, eu tenho que ser durão. Homem que tem essas besteiras, né? Não, porque eu tenho que ser machão. Tem que ser machão mesmo. Fala para sua esposa: eu te amo. Fala aí, irmão, você está perto da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada. Fala aí: eu te amo. E eu vou te perdoar porque você não fez o meu arroz direito. Fala, Deus. Porque o amor, irmãos, lança fora todo medo. Quem ama não tem medo de se entregar. Quem ama não tem medo de se achegar. Quem ama não tem medo de se arriscar. O problema da igreja hoje, irmãos, que nós falamos que amamos a Deus. Nós falamos que nós até cantamos aqui, né? Para te adorar eu vivo. Para te adorar eu vivo, só para te adorar. É verdade, igreja? Você quer adorar Ele? Você se arrisca por Deus? Você se entrega pela obra dEle? Você se entrega por esse irmão aí? Ontem eu estava celebrando um casamento e na hora que eu falei assim, ó: ô marido, você não está casando para ser feliz. Mas teve um irmão lá, mais afastado, que deu uma gargalhada, irmão, que eu olhei assim, se não fosse convidado de novo eu ia repreender, mas tá amarrado, né? Porque quem ama, irmãos, se arrisca a fazer o outro feliz. Aleluia. Por que você está falando aleluia hoje, não? Eu senti uma indireta, hein? Porque quem ama se arrisca, irmãos, a servir o outro. Quem ama se arrisca a perder tudo novamente por amor ao outro, se arrisca. Nós não queremos perder nada, mas nós só queremos receber. O verdadeiro amor expulsa todo medo, irmãos. Se você entende que Deus te ama, se você entende que Deus ele te chamou, se você entende que Deus tem um propósito, você vai arriscar algumas coisas da sua vida. O problema é que a gente não quer arriscar nada. Deus fala assim, ó: vem e segue-me. Qual que é a nossa primeira pergunta? O que eu vou ter que deixar? O que eu vou perder? Lembra do jovem rico? Vende tudo, entrega aos pobres, aí você vem e segue-me. Fala assim: a Deus, a Jesus, você não sabe brincar não, né? Minha Ferrari, meu iPhone, meu emprego, minha casa. Aleluia. Deixa tudo e te seguir, Quem segue Jesus aqui? Você já deixou tudo para seguir? Tem um cântico antigo, tá gravando, né? Então não vou cantar não. Cantar não. Depois os irmãos na internet vão falar assim: pastor, você canta mal, hein? Mas tem um cântico que fala assim, ó: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Você está entregando tudo para o Senhor. Você ama o Senhor. Você está entregando. Você está disposto a entregar tudo por Ele. Porque qual que é o antídoto para você
você vencer o medo, irmãos, é a fé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que requer resposta, tá? Se Deus te chamasse hoje para você ir para um outro lugar, para um outro país, você estaria disposto a cumprir esse chamado? Falar assim, ó, só que deixa teu emprego, deixa tua segurança, vai me servir. Você estaria disposto? Porque o amor é em atitude. A fé, ela vence o medo. Você ficaria com medo, irmãos, de ir para outro país assim, que você não conhece, tipo assim, o Afeganistão? Legal lá, isso pode acontecer sem perder a cabeça. Você ficaria com medo? Mas se foi Deus que falou, você vai ter que crer. Mas vamos falar de algo mais prático. Você ficaria com medo se o pastor te chamasse hoje para você dirigir uma congregação aqui em Ponte Alta? Ficaria? Quem está disposto a pastorear a nossa congregação no Ponte Alta? Aleluia, aleluia, aleluia. Porque muitas vezes nós não estamos dispostos. Fiquei feliz hoje, foi o primeiro dia da Larissa no louvor. Ela se batizou faz 15 dias, 20 dias, menos de um mês. Está assumindo o ministério. Porque tem amor a homens. Porque o amor tira o medo. O amor lança fora. O problema é que nós estamos com pouco amor. Estamos com pouco amor e com muito medo. Estamos com medo daquilo que vão falar de nós. Por isso que muitas vezes você não se entrega totalmente ao Senhor. Quem tem preocupação aqui com a sua reputação, de que vão falar de mim? Às vezes eu vou usar o Mateus e Natália, né? São visitantes hoje, acho que eles estavam ali para esse pastor, eu acho que é meio doido. Ele tá ali, tá cantando e levanta a mão e vai. Acho que ele pensa que é um mocinho ainda, tá pulando. Tá. Não consigo, Mateus. Eu não consigo estar na presença do meu Deus sem entregar tudo para Ele. Uma adoração extravagante mesmo. Mas o que vão falar? Não sei. Mas eu não tenho medo do que vão falar de mim. Já tive. Já fui muito contido. Dá vontade de sair correndo, né, Francis? Uma vez lá no Bom Sucesso, eu falei pro Francis, estou com vontade de sair correndo nessa rua. Correr até lá em cima, até lá na vem voltar correndo aqui. Nossa, tá muito forte. Ele falou, corre. Não fui não, fiquei com medo. Mas já passei disso. O que está te prendendo, igreja? Quais são os medos que estão escravizando você nessa noite? Quais são os medos que estão escravizando você nessa noite? Talvez o medo de você avançar está te barrando. Talvez o medo de você viver o novo de Deus.
Talvez o medo de você viver coisa extraordinária na mão do Senhor está te segurando. Porque tem pessoas que já era para estar vivendo muito mais além, irmãos. Mas tem pessoas na igreja que era para estar vivendo coisas maravilhosas, extraordinárias, mas o medo está impedindo você de você avançar nisso. O medo está colocando você numa vida mediana. O medo está colocando você numa vida que não é a vida que Deus quer para você. Porque Deus tem te chamado para você viver coisas maiores, muito maiores. Eu sei que às vezes o extraordinário de Deus nos assusta, mas não pode trazer medo na gente. Tem que trazer temor, tem que ter o temor de Deus, e é a certeza da obra que Deus vai fazer na sua vida. Então que você nessa noite você começa a se libertar disso. Tem coisa na sua vida que precisa mudar, igreja. Tem posicionamento na sua vida que precisa ser transformado. Eu quero declarar que vai haver um batismo de ousadia em nosso meio. Porque desde o dia que a Valci se decidiu a se batizar, eu falei assim: está tendo algo diferente nessa casa. Está tendo uma ousadia diferente nessa casa. Deus vai nos levantar, mas com uma ousadia tão grande que você nem vai acreditar que é você que está fazendo. Porque deixa eu falar, não é você que está fazendo, é o Espírito Santo através de você. Nós precisamos, irmãos, dar um passo além. A igreja para esses dias, Deus está levantando uma igreja diferente. Deus está levantando um povo diferente. É uma igreja de ousadia, assim como lá em Atos 2 eles tiveram ousadia de ir e pregar o evangelho para aqueles que eram os perseguidores dele. Assim como Pedro teve a ousadia de se levantar e começar a pregar, e várias almas, milhares de almas se achegar ao Senhor. Eu tenho visto, irmãos, em todos os lugares, Deus levantando um povo que não tem medo mais de colocar a cara na mídia, a cara na sociedade. Eu estou vendo jovens começando a pregar dentro de faculdades. Estou vendo jovens indo para Paulista, indo para os lugares ministrar. Eu estou vendo homens de Deus indo para lugares que podem perder a vida para pregar a palavra de Deus. E deixa eu perguntar para mim, para você, e nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos com medo de crescer, igreja? Porque o medo, irmãos, ele nos engana com cômodo. Está muito cômodo, está muito gostoso, está muito tchuc-tchuc aqui. Tá gostosinho. Eu sei que eu vou chegar aqui, eu vou ter o meu lugar. Eu sei que chegar aqui, eu vou ter o meu café. Eu sei que vou chegar aqui, vai ter alguém pregando a palavra. Eu sei que vou chegar aqui, vai ter um grupo de louvor cantando. Mas, irmãos, e se tudo isso parasse? E se não tivesse mais o grupo de louvor? E se não tivesse mais o seu lugar para você sentar? E se as portas fossem proibidas de abrir? E se as luzes se apagassem? Será que você continuaria amando ao Senhor? Deixa eu perguntar, se Deus... Isso é impossível de acontecer, porque Ele nos ama. Mas se Deus parasse de abençoar a sua vida, parasse de trazer suprimento sobre a sua vida, você continuaria amando ao seu Senhor? Porque, irmão, nesses dias, assim, nós temos medo de fazer o maior para Deus e perder o que nós já conquistamos. Mas deixa eu falar algo para o seu coração muito sério, igreja. Está chegando o tempo que você vai ter que largar o que é bom para pegar o que é melhor de Deus. Você vai ter que largar aquilo que você está vivendo bom de Deus para viver o que é melhor ainda do Senhor. Porque nós estamos apegados a isso. Eu fico admirado com o pastor Eriton. Às vezes eu falo assim: o pastor, ele é meio maluco também. Estava conversando isso hoje com meu filho em casa. O pastor Érico estava lá numa estrutura, né, com luzes, com louvor, com salas, com muita gente, uma igreja de renome. Mas Deus, ele faz assim, Deus fala assim, ó: é nessa igreja de improváveis que você vai frutificar.
E Ele atende. Talvez Deus está falando com você, ó, é tempo de você mudar. É nesse lugar que você acha que é improvável que você vai começar a frutificar. É nessa terra que Deus vai fazer você viver coisas grandiosas. E, irmãos, deixa eu usar a palavra do Tiago e do pastor de ontem. É tempo de você aproveitar as oportunidades nessa casa, porque vai explodir o crescimento aqui. Talvez você perca a oportunidade. É tempo de você começar a se achegar, você começar a colocar a mão na obra, começar a fazer, participar. Talvez lá na sua casa o que falta é você perder o medo e você ser ousado em ser um homem ou mulher de Deus na sua casa. Você começar a ser um homem e mulher de Deus dentro do seu lar. Você ser sacerdote na sua casa. Você ser uma mulher sábia, edificar a sua casa. Talvez está faltando isso. Você tem medo porque o que vão pensar de mim? Se eu for um homem de Deus aqui dentro de casa, o que meus filhos vão achar? Será que eu vou ter que perder essa autoridade que eu tenho? Perca a autoridade que você tem e ganhe a autoridade do Espírito Santo. Mas e se eu tiver que honrar o meu esposo? Se eu tiver que ser submisso ao meu esposo, será que eu vou perder as minhas conquistas, a minha posição? Perca a sua posição, mas ganhe a posição de uma mulher sábia de Deus dentro da sua casa. Será que, eu sou filho? Será que se eu tiver que honrar o meu pai não é tão legal, meu pai não é tão bom, meu pai nem convertido é, eu vou ter que honrar ele? Será que eu vou ter que perder essa minha liberdade? Perca a sua liberdade e ganhe a liberdade no Espírito Santo, mas seja um homem ou mulher de Deus dentro da sua casa, um jovem de Deus. Eu creio que muita gente que vai ouvir essa palavra, irmão, vai ser abençoado por ela, porque é uma palavra de alinhamento. Deus precisa alinhar nossas casas. Deus precisa nos libertar do medo de avançar. Nós estamos vivendo uma crise dentro das famílias. Deixa eu pegar primeiro as mulheres. Tem mulheres que estão assumindo posição que não é para elas assumir. Tem mulher que quer ser o homem da casa, mandar. Nossa, que silêncio matador. E sofre por causa disso. As feministas vão me matar agora na internet. Tá amarrado. Porque por uma pseudo-liberdade do feminismo, as mulheres estão sofrendo um peso terrível. Mas por quê? Porque os homens não estão assumindo a posição que tem que assumir. Tem medo de assumir a posição. Eu sou o homem, eu sou o sacerdote dessa casa. E quando eu estou falando que você é homem, sacerdote, não é você ser ignorante e querer manter uma autoridade humana. Você vai ter autoridade no Espírito Santo na sua casa, ser sábio, ser um homem de Deus, assumir a sua posição de guerreiro, assumir a sua posição de homem de verdade, trazer o suprimento à sua casa, ser o rei da sua casa. Porque quando você não assume isso, a sua mulher vai assumir. E quando a sua mulher assume esse lugar, ela vai sofrer e toda a família sofre. Nós estamos com uma crise de medo dentro de casa, que os pais já não corrigem mais seus filhos. Não educam mais seus filhos. Deixa eu falar uma coisa para a igreja aqui, para quem está ouvindo. A igreja não tem a função de educar o seu filho, sabia disso? A igreja, ela está aqui para ensinar os caminhos dos céus para o seu filho. Educação vem da sua casa. Você tem medo de ser duro com o seu filho, de ser sério com o seu filho. Está aqui meu filho, aqui, ó, esse bigodudo. Nunca precisei bater nele. Te bati alguma vez, filho? Mas nunca faltou com respeito comigo. Sempre me honra até hoje. Os meus 3 filhos me honram até hoje. Me honram.
porque eu nunca terceirizei a minha função. O problema é que hoje, irmãos, nós temos medo de sermos o que nós fomos chamados para ser. Pastor, você vai perder membro trazendo mensagem desse jeito. Meus únicos membros são meus dedos, meus pés. Vocês são membros da igreja, do corpo de Cristo. É Ele que está falando com você. Sabe por que Ele sabe que Ele está tratando a gente assim nessa noite? Porque Ele quer que a gente avance. Ele quer que a gente perca o medo de avançar, o medo de sermos que aquele que Deus nos criou para sermos. Eu vou falar que nem o pastor, o pai Valadão falava, o Márcio Valadão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou ser, irmãos. Eu vou buscar isso. Sou falho, eu sou limitado. Mas se a Bíblia diz que eu posso ser um homem de Deus, eu vou ser um homem de Deus. Se a Bíblia diz que eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Se a Bíblia diz que eu vou ser liberto dos meus medos, eu vou ser liberto dos meus medos, porque é o Espírito Santo que te liberta. Se você está aqui nessa noite é porque você precisa ouvir isso, você precisa se libertar disso que está te prendendo. Às vezes nós estamos andando, irmãos, com coisas pesadas na nossa vida, com medos que estão nos aprisionando, nos levando para trás. Você não consegue andar um passo sem você ter medo. E nessa noite o Espírito Santo ele quer te libertar de todos os medos da sua vida. Você vai ter prudência e não medo, porque a prudência te guarda, a prudência te protege, mas o medo te escraviza. É tempo da igreja começar a se levantar, irmãos, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias teria um derramar de Espírito Santo sobre toda a carne, irmãos. Você falou para o seu irmão que você ama ele, não falou? Os casados falaram aí. Então como vai ser a partir de hoje? Você vai ter medo de se arriscar por essa pessoa? Ai, pastor, eu só falei porque o senhor mandou falar. Quem ama, irmãos, não tem medo. Sabe que eu sou pastor de vocês? Porque eu amo vocês. E eu me arrisco por vocês. Eu entro em algumas batalhas que nem são minhas, não são de vocês. Eu entro. Vamos pra frente. Vai dar certo. Talvez eu seja meio maluco mesmo, mas eu nunca acho que vai dar errado. Eu sempre acho que vai dar certo. Eu olho para algumas pessoas e falo assim, vai dar certo. Eu olho para o louvor aqui, quando todo mundo falava assim, pastor, tá difícil, hein? Vai dar certo. Eles vão ficar bom, estão ficando bom. Eu olho para o ministério, quando todos falam assim, acabou, vai dar certo, vamos lá, tá dando certo, tá chegando gente, tá vindo promessas, porque eu amo vocês, irmãos. Eu não tenho medo de me arriscar por vocês. Então o Marcinho aqui, deixa eu falar direito, né, Márcio? O presbítero Márcio está aqui. Às vezes de amigo, né? Tem gente que fala Marcinho. Mas o presbítero Márcio aqui, ele sabe disso. Quanto a gente que ama, né, Márcio? Esse menino aqui, irmão, ele podia fazer qualquer outra coisa. Ele falou assim, pastor, eu não sei porquê, mas eu vou com você. Mas hoje eu sei porquê. Porque Deus tem uma obra na nossa vida, né, Márcio?
está juntando pessoas. Eu creio que Deus não junta pessoas, Deus junta propósito. Aí vai colocando Caio está se tornando um amigão meu. A família dele tem trazido alegria pra gente. Aí vai trazendo o pastor Hérito. Parece que a gente se conhece há todos os anos, todo o tempo. Deus trazendo o Bruninho. Bruninho tá me trazendo alegria no coração, tá amadurecendo. Isso é fruto do amor, irmãos. É fruto de vencer o medo. Medo de arriscar pelas pessoas. Esse dia eu estava comentando com a Raquel. Falei, Deus, como que a Kelly mudou? É uma outra mulher. Assumindo o compromisso, sendo submissa. Eu sei quanto difícil é para ela, às vezes, ter que falar algumas coisas, ter que dar algumas satisfações. Eu sei que é difícil, né, Kelly? Eu conheço ela, conheço o Francis. Isso é fruto de amor. O verdadeiro amor lança fora o medo, irmãos. Mais fácil do que ter medo, irmãos, é amar. Eu sei que a Simone veio aqui para ouvir isso hoje. Simone? Eu sei que o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir isso. Não tenha medo. É tempo de avançar, Senhor. É tempo de estar no braço daquele que é o Senhor. Daquele que nunca se afastou e te deixou. Aquele que sempre te amou e sempre acreditou em você. Você não vai ser escravo do medo. O medo não vai te governar nunca mais. Porque o verdadeiro amor, ele vai te libertar de todos os medos. Você vai ter ousadia na sua casa, você vai ter ousadia no seu trabalho, você vai ter ousadia na sua vizinhança, você vai ter ousadia com você mesmo. Às vezes falta ousadia conosco. Às vezes a gente é muito ousado em falar com o outro, mas às vezes falta ousadia de falar conosco mesmo. Fala assim, ouça, se aquieta, alma. Se aquieta, boca. Tô com vontade de falar um monte de coisa. Se aquieta, boca. Forte, né? Tem uma amiga minha, amiga nossa aqui, fala assim, quando você quiser falar alguma coisa que não deve, enche a boca de água. Toma um copo de água. Mas às vezes nós falta ousadia de você ser mais ousado com você mesmo, contra você mesmo.